7 ataques sagrados que apenas as eleitas por Deus superam com milagres divinos e cura sobrenatural. Na pequena cidade de São Benedito, onde as preces se elevam como aromas de flores no campo, Maria, uma mulher de 39 anos, luta contra a tempestade mais furiosa que a vida poderia lhe enviar. A dor, como um ladrão invisível, invadiu seu lar. Seu filho, Pedro, de apenas 8 anos, estava com a saúde em risco, diagnosticado com uma doença terminal. O diagnóstico ecoava na mente de Maria como um grito ensurdecedor, enquanto a noite envolvia a cidade em um manto de sombras. Mas Maria não estava sozinha. Sua fervorosa devoção à Nossa Senhora Aparecida era um farol de esperança. E mesmo quando a incredulidade tentava tocar seu coração, ela se mantinha firme, com um sorriso forçado que não escondia sua angústia. As noites se transformaram em longas vigílias, onde sonhos estranhos e visões de luz divina a assaltavam, revelando que o caminho da oração era o único a trilhar. A cada noite, a figura celestial de Nossa Senhora parecia segurá-la, oferecendo conforto e encorajamento. Vamos nos unir em oração. Assim convocou Maria as mulheres da igreja, formando um grupo de intercessão que logo se estruturou como uma corrente poderosa. A cidade inteira, conhecida por sua fé inabalável, se uniu a ela. As reuniões se tornaram frequentes, com vizinhos trazendo não apenas suas vozes, mas suas esperanças. Rosários foram erguidos e velas acesas, criando uma atmosfera de intensidade espiritual palpável. A energia vibrava no ar, trazendo uma sensação de que o céu estava prestes a se abrir. Enquanto as vozes clamavam a Deus, algo sobrenatural começou a ocorrer. Uma luz suave emanava do altar, como se a própria presença de Deus estivesse ali, sussurrando promessas de cura e transformação. Mas a dúvida ainda rondava Maria. Naquela noite fatídica, durante um culto guiado pelo pastor Roberto, a atmosfera mudou. Ele falava sobre a força inigualável da fé. E enquanto as palavras ecoavam na igreja, uma corrente de poder envolveu cada alma presente. Os olhos de Maria brilharam com esperança, enquanto os corpos se moviam em adoração e a energia divina pulsava entre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A noite avançava e a atmosfera estava elétrica. Maria, sobrecarregada por um impulso de fé, se aproximou onde Pedro dormia. Em um momento sublime, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, ela impôs suas mãos sobre a cabeça do filho. Num sopro de confiança, Maria ouviu uma voz suave penetrar seu ser. Era um chamado, uma convocação para entregar tudo a Deus. Em meio ao clamor da assembleia, ela se rendeu, crendo que milagres poderiam acontecer. Ao final daquela noite, quando o culto se despedia, um silêncio reverente tomou conta da congregação. Algo extraordinário estava prestes a ser revelado. Os rostos de seus vizinhos refletiam esperança e expectativa, enquanto o céu parecia se preparar para derramar uma bênção. O que realmente sucederia a seguir? A cidade aguardava fervorosamente um sinal do divino, com o coração pulsando em uníssono, ansiosos por testemunhar uma transformação sobrenatural que mudaria não só a vida de Maria, mas de todos ao seu redor. O sol nasce tímido no horizonte de São Benedito, envolto em uma névoa sutil. O dia se inicia, mas a expectativa ainda paira no ar.
como se cada alma na cidade respirasse a mesma esperança. Maria acorda, com o coração pesado, mas determinado. A madrugada havia sido repleta de orações e visões, e ela sabia que algo estava prestes a mudar. Após o culto da noite passada, Maria sentia uma energia renovada. O envolvimento de sua comunidade, as orações unidas, tudo isso parecia uma sinfonia divina que ressoava em seus ouvidos. A fé não é apenas uma crença, era o combustível que a movia. Quando olhou para Pedro, dormindo inocentemente, uma onda de amor e determinação a inundou. Ela se sentou ao lado dele, acariciando seus cabelos, enquanto murmurava preces em voz baixa. "Meu filho, o Senhor está aqui. Ele vai cuidar de você", prometeu Maria. E enquanto as palavras saíam de seus lábios, a luz suave da manhã atravessou a janela, iluminando o rosto de Pedro. Aquele pequeno semblante, tão cheio de vida, reacendeu a chama da esperança em seu coração despedaçado. Naquela mesma manhã, a pequena igreja de São Benedito se preparava para mais um encontro de oração. Maria convidou não apenas as mulheres, mas todos que quisessem participar. "Seremos uma voz só", exclamou, inspirando coragem em cada um. O aviso ecoou pela cidade, atraindo homens e mulheres, jovens e idosos, que foram tocados pela fé inabalável de Maria. Ao chegar à igreja, o que parecia ser uma reunião comum se transformou em um verdadeiro encontro sagrado. A energia emanava do altar, como se uma força invisível unisse ali todos os corações. O pastor Roberto, ao perceber o fervor da congregação, decidiu conduzir uma oração especial, uma intercessão poderosa pela cura de Pedro e por todos que estavam lutando contra suas batalhas. "Em nome de Jesus, clamamos por cura. Que cada um de nós, em nosso sofrimento e esperança, seja tocado pelo amor divino", clamou o pastor com fervor. Os rostos se voltaram para Maria, como se ela estivesse no centro daquela corrente de fé. As mãos se ergueram, as orações se elevaram e a atmosfera se tornou pesada de presença divina. Enquanto todos oravam juntos, Maria sentiu uma onda de calor percorrê-la. Era como se uma luz estivesse penetrando seu ser, iluminando todas as partes escuras de sua alma. "Ele está aqui", ela pensou, com uma certeza que superava toda dúvida. Os olhos de todos estavam fechados, mas o coração batia em um só ritmo. A energia se intensificava, e um sussurro, como um canto angelical, preenchia o ar. Então, com um sorriso no rosto, Maria começou a cantar. Uma canção simples, mas carregada de poder. As vozes se juntaram, formando uma linda melodia de adoração. Era um hino ao Criador, um canto de rendição e fé que poderia mover montanhas. Em meio ao cântico, algo começou a acontecer. Pedro, mesmo em seu sono, começou a se mexer. Os murmúrios de esperança aumentaram, os olhares se concentraram nele. O que seria aquele sinal? Maria, com as mãos unidas em oração, sentiu seu coração acelerar. O que mais Deus poderia estar prestes a fazer? Crescia a expectativa, e a consciência de que o divino estava prestes a intervir passou a ser palpável. A cidade assistia a tudo em silêncio. Com a fé em alta, um novo milagre poderia surgir a qualquer momento, e assim todos se preparavam para o que estava por vir. O momento de intervenção divina chegara. Mas será que estavam prontos para o que Deus tinha reservado? O clima na igreja era de eletricidade pura. As vozes se entrelaçavam em adoração, um espírito de união se espalhava como fogo, aquecendo os corações de todos os presentes. Maria, imersa na presença de Deus, percebeu que aqueles momentos não eram apenas sobre cura física, mas também sobre renovação espiritual. Quando Pedro se mexeu mais uma vez, um suspiro coletivo escapou dos lábios da congregação. Alguns se pegavam segurando as mãos uns dos outros, enquanto outros, aplaudindo suavemente, deixavam as lágrimas correrem livremente. Era um momento de puro encantamento.
Meu Deus, o que está acontecendo? Pensou Maria, sentindo a ansiedade e a esperança dançarem lado a lado dentro de seu coração. O que seria aquela movimentação de seu filho? Ela não sabia, mas uma certeza a envolvia. O céu estava respondendo às orações. O pastor Roberto, percebendo a agitação, ergueu a mão e pediu silêncio. Irmãos e irmãs, Deus está aqui. Ele está ouvindo nossas súplicas. Vamos manter nossos corações abertos, pois a nossa fé é a chave que pode abrir portas que nunca imaginamos. Nesse instante, o murmúrio da oração se transformou em gritos de louvor. A luz que entrava pela janela parecia brilhar mais intensamente, como se os anjos estivessem se reunindo ali, prontos para uma gloriosa manifestação. A congregação se uniu em uma oração de clamor, cada um trazendo à mente suas lutas e dores. Maria viu lágrimas de felicidade e desespero misturadas, cada uma representando uma história de luta. Passava-se um sentimento de que, independentemente do resultado, todos estavam juntos na mesma tribulação. Meus amados, continuou o pastor com a voz firme, muitas vezes somos atacados por dúvidas e medos. A vida nos traz dificuldades, mas somos chamados a vencer, a superar. Cada um de nós tem uma batalha a enfrentar, e a cura está em um Deus que é poderoso para tudo. As palavras do pastor ressoaram em Maria como um eco profundo. A luta dela era não só pela saúde de Pedro, mas também por muitos outros que enfrentavam desafios em suas vidas. O peso que carregava nos ombros começava a se dissipar, à medida que a fé coletiva tornava-se quase tangível. E no centro daquela atmosfera carregada, um sussurro familiar deixou seus lábios. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer mais do que eu poderia pedir ou imaginar. A música voltou a subir, e a canção de esperança soou mais forte. Nesse clima de adoração, Maria começou a perceber que a cura de Pedro poderia ser um milagre pessoal, mas também poderia ser um pouquinho do milagre que Deus preparara para todos ali. Num momento de clamor intenso, as orações se concentraram em Pedro. Maria se ajoelhou, suas mãos firmemente segurando as dele. As vozes aumentavam em intensidade. Ela sentia que cada palavra sua, cada lágrima derramada, estava se juntando à voz de uma multidão de anjos. Então, de repente, o que parecia um movimento leve se transformou em algo extraordinário. Os olhos de Pedro se abriram lentamente e um sorriso começou a brotar em seu rosto. O ambiente estremeceu com a onda de emoção. Pedro! A voz de Maria transbordava de alegria. Você está acordado, meu amor? A congregação, por sua vez, explodiu em aplausos e gritos de adoração. A energia que antes era palpável, agora se tornava insustentável, como se a própria cidade sentisse a pressão da bênção que estava prestes a ser liberada. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pairava no ar. Uma inquietude quase percebida se instalava no coração de Maria. Seria que a cura de Pedro era apenas o começo? Quais outros ataques sagrados viriam em seu caminho? Com a expectativa no auge e a esperança pulsando, a certeza de que Deus não havia terminado ainda começava a penetrar em seu coração. E assim, a história estava prestes a se desenrolar de maneiras que ninguém poderia imaginar. A adoração continuava em alta, como se cada pessoa na igreja estivesse completamente unida em uma só voz, um só coração. O sentimento de gratidão permeava o ar, e Maria, ainda com as mãos nas de Pedro, sentia como se todo o seu ser estivesse sendo elevado junto com todos ali. Olhando para o filho, seus olhos brilhavam com um amor incondicional e uma esperança renovada. Ele havia despertado, e com ele surgia uma nova fase de suas vidas. Deus, o que o Senhor quer de nós agora? Maria sussurrou, à medida que a música começava a moderar, suavizando-se como a brisa ao final de um dia quente. O pastor Roberto, percebendo que a atmosfera estava flutuando entre o júbilo e o mistério,
Passou a falar novamente. Ele olhou para a congregação e seus olhos pareciam fulgurantes. Irmãos, não podemos esquecer que a cura é um ato de misericórdia divina. Contudo, muitas vezes ela vem acompanhada de batalhas, e estas batalhas, mesmo que duras, nos aproximam mais do nosso propósito, o que significa que estamos em um lugar sagrado, cercados pela graça, mas precisamos estar cientes dos ataques que podem surgir. Maria sentiu seu coração acelerar. Ataques? O que ele queria dizer com isso? Porém, a intuição falava mais alto em seu interior. Era hora de se preparar. O pastor continuou. Vocês acreditam que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus? Algumas experiências nos levarão a crer profundamente e por vezes a questionar. Um murmúrio de assentimento percorreu a congregação. Cada um ali tinha um motivo, uma história para contar. Hoje, nesta casa de oração, muitos estão enfrentando ou já enfrentaram crises de fé, momentos de dúvida e desafios pessoais. Porém, a história não para aqui. Nossos desafios são parte do que formará a nossa testemunha. Nesse momento, Maria viu rostos se iluminarem, mas também outros se fecharem, refletindo o peso de batalhas invisíveis. O pastor Roberto levantou a voz. Quando enfrentamos um ataque sagrado, precisamos nos lembrar. Não estamos sozinhos, e tudo que Deus faz é para que venhamos a superá-los com fé. As palavras soavam como uma melodia poderosa, reverberando dentro de Maria. Ela não apenas desejava que Pedro fosse curado. Ela queria guiar cada pessoa a perceber que a verdadeira cura transcendia as paredes da igreja. Era um chamado à transformação. Às vezes, um ataque pode vir na forma de uma crise financeira, na falta de saúde, até mesmo na quebra de relacionamentos. E, queridos, cada um de nós tem um papel. Estamos aqui para edificar uns aos outros. Assim, quando um irmão cai, somos aqueles que o levantam. A congregação murmurou em concordância, a emoção agora sendo trocada por um senso de responsabilidade. O que Pedro vivenciara não era só uma prova de fé, era um plano divino em ação. Agora, o verdadeiro milagre começava. Maria, sentindo-se encorajada, levantou sua cabeça. Se Pedro pode renascer em meio a essa batalha, então nós também podemos superar nossas próprias tempestades. Um calor tomou conta de seu coração. O pastor sorriu, percebendo a influência das palavras dela. Exatamente. E lembrem-se, cada milagre deve ser compartilhado, deve ser testemunhado, porque a luz só aumenta quando as pessoas se apoiam. Preparem-se para ser portadores de milagres, cada um de vocês. Nesse instante, o som de um tambor começou a pulsar no fundo da igreja, semelhante a um coração batendo mais forte. A cada batida, Maria sentia que algo diferente estava prestes a acontecer. Fiquem em pé, vamos juntos aclamar conforme o Espírito Santo nos guia. O clamor da congregação se ergueu ao céu como uma onda, um clamor que atingia as portas do céu. Maria, novamente segurando a mão de Pedro, sentiu que algo místico estava alinhando o propósito de todos. Mas em meio à festa, um pensamento inquietante ainda dançava em sua mente. Quais desafios ainda poderiam aparecer? E como eles se preparariam para enfrentá-los? O pastor, agora com uma expressão séria, disse: Hoje, ao celebrar a vitória do nosso irmão, preparem seus corações, pois novos ataques podem vir. Porém, lembrem-se, sempre haverá vitória após cada um deles. Um arrepio percorreu o corpo de Maria. O que viria a seguir? As promessas de Deus nunca falham, mas seus caminhos muitas vezes surpreendem. Pequeninas dores do passado começaram a ecoar em sua mente, lembrando-a de que a jornada estava apenas começando. A igreja pulsava com energia, e Maria sentiu que a atmosfera estava carregada de expectativas. As palavras do pastor ainda ecoavam em sua mente, como um aviso envolto em esperança. Um novo ataque
poderia estar a caminho, mas isso não a faria recuar. Ela sabia em seu coração que a vitória dela e de Pedro já estava assegurada. Enquanto a congregação clamava em adoração, Maria olhou ao seu redor. Viu rostos iluminados, mas também alguns nublados pela incerteza. Algumas pessoas estavam de joelhos, outras com os olhos fechados, entregando suas lutas ao Senhor. O poder da fé estava se manifestando, e ela se sentia parte de algo grandioso, um exército movido pela confiança em Deus. A música começava a acelerar, e os tambores ressoavam como batidas de um coração vivo. Maria podia sentir a presença de Deus em cada nota, em cada grito de louvor que subia aos céus. Era como se uma nuvem de testemunhos estivesse se formando acima deles, pronta para se derramar em bênçãos. O pastor começou a falar novamente, agora com uma intensidade ainda mais profunda. Ó irmãos, em nossa caminhada enfrentaremos ataques, sim, mas lembrem-se, Deus já declarou a vitória sobre nós. Precisamos estar vigilantes e prontos para lutar. Não estamos sozinhos, nunca estaremos. As palavras dele pareciam penetrar em cada coração presente. Maria sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Itens do passado, feridas emocionais e medos que pareciam tão pesados, agora pareciam leves diante da certeza de que não eram apenas sobreviventes, mas guerreiros de fé. Ela soltou a mão de Pedro, que ainda estava ao seu lado, e se ergueu. Uma vontade incontrolável de compartilhar sua história a invadiu. Olhando para todos ali, ela falou, quase sem perceber. Se Pedro pôde vencer a morte, o que mais não podemos vencer, irmãos? Cada um aqui carrega uma história de superação. Não deixemos que os ataques nos definam, mas que formem a nossa testemunha. Ouvindo suas palavras, algumas mulheres começaram a se erguer, levantando suas mãos como se quisessem tocar os céus. Homens, então, se uniram a elas, e logo a igreja se encheu de clamor. Era uma união de almas que acreditavam e clamavam pela intervenção divina. De repente, uma jovem, conhecida por todos, abriu a boca e falou, eu também já enfrentei o meu ataque, e Deus me levou a um lugar de cura e restauração. Sua voz doce se transformou em um grito de júbilo, e todos ao seu redor se uniram a ela, celebrando um milagre que apenas ela conhecia. Maria ficou emocionada ao ouvir tantas histórias. Cada palavra falava de batalhas e vitórias, de lutas que foram convertidas em testemunhos. Era um testemunho de fé coletiva, mostrando ao mundo que juntos eram mais fortes. O pastor, observando esta derradeira conexão, exclamou, sim, o que estamos fazendo aqui é poderoso. Juntos somos um corpo, e onde há unidade, a bênção de Deus flui. Os cânticos voltaram a subir. E Maria, no auge de sua alegria, se lembrou das promessas de Deus. Sentia que cada desafio que viriam a enfrentar seria uma oportunidade para glorificar o Senhor e compartilhar a luz que havia sido acesa em seus corações. Mas antes de encerrar o culto, o pastor fez uma pausa, seu olhar sério refletindo a importância do momento. Queridos, não se esqueçam, os ataques vêm para nos desviar, para nos fazer duvidar. Porém, fiquem firmes, pois Deus nos proverá a força necessária. Preparem-se, porque um novo dia está se aproximando. O clima ficou tenso. Um novo desafio estava à vista, e o modo como cada um reagiria poderia determinar o futuro de suas jornadas. Maria parou para pensar. O que vinha a seguir? Estariam prontos para o que Deus planejava para eles? E enquanto as luzes da igreja piscavam suavemente, um sentimento de expectativa envolvia todos. O que Deus estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A atmosfera na igreja estava eletricamente carregada. Os cânticos haviam dado lugar a um murmúrio cheio de expectativa e apreensão. Maria, tomada por uma sensação de urgência, sentiu que não era só a sua luta, mas a de todos ali presentes, que a tornava ainda mais intensa.
Logo o pastor se aproximou da congregação novamente, seu olhar fixo, como se pudesse ver além das paredes daquela igreja. Ele falou em tom pausado, mas firme. Amados, sei que muitos de vocês estão enfrentando situações difíceis. As dificuldades nos cercam, mas lembrem-se, é nesses momentos que o poder de Deus se revela. Podemos ser atacados por desânimo, medo, solidão, mas temos recursos espirituais ilimitados. O som de assentimentos ecoou na sala, e as palavras do pastor pareciam enraizar-se nos corações, uma promessa de esperança em meio ao caos. Que tipos de ataques podem nos pegar de surpresa? Ele continuou. Desafios no trabalho, doenças inesperadas, relacionamentos rompidos. A lista é longa, mas lembrem-se, cada um desses ataques pode se tornar uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus. Maria olhou ao redor e percebeu que alguns olhos estavam marejados. O amor e o apoio que estavam formando aquela rede invisível tornavam-se palpáveis. No fundo da igreja, um homem alto, conhecido por seus questionamentos constantes, levantou a mão. Eu perdi meu emprego sem aviso. Sinto que não tenho mais como sustentar minha família. O que fazer, pastor? Entregar suas preocupações ao Senhor. O pastor respondeu de imediato, com um brilho nos olhos. Deus é nosso provedor em todos os momentos. O que parece um ataque pode ser uma mudança divina que nos levará a novas oportunidades. As palavras do pastor encorajaram não apenas o homem, mas toda a congregação. Maria, sentindo a conexão crescer, quis falar novamente. Ela se aproximou do altar e, com a voz firme, declarou: Irmãos, eu também já estive a um passo de desistir. Sentia que tudo estava perdido. Mas foi quando eu entreguei tudo a Deus que a luz começou a brilhar e os caminhos se abriram. Uma onda de murmúrios e pequenos améns ecoaram pela sala. As pessoas começaram a lembrar de momentos especiais, onde Deus realmente havia chegado em suas vidas, mesmo em meio ao desespero. Maria viu uma mulher idosa que, mesmo com as mãos trêmulas, levantava uma caneta e papel, anotando palavras que a tocavam. Ela estava escrevendo suas orações, transformando suas lutas em liberação. Ao mesmo tempo, um jovem de camisas largas gritou: E eu que fui rejeitado pela família, hoje encontro acolhimento aqui. Essa igreja é a minha família. Os aplausos que se seguiram foram como um tamborilar de esperança e alegria que preenchiam cada canto da igreja. Mas o pastor tinha mais a dizer. Ele falava sobre a importância de se preparar para o que estava por vir. Os ataques intensificam-se quando a bênção se aproxima. Estejam alertas. Ele pediu a todos que se unissem em oração, clamando pela proteção de Deus sobre suas vidas. Enquanto todos se uniam em um clamor fervoroso, a sensação de unidade aumentava. Como um semblante a passar por uma tempestade, logo algo diferente começou a acontecer. As luzes começaram a piscar mais intensamente, e uma brisa suave percorreu a igreja, trazendo uma paz inexplicável. Maria sentiu um arrepio percorrendo suas costas. Era como se algo celestial estivesse prestes a acontecer. À medida que todos oravam, a jovem conhecida anteriormente deu mais um passo à frente. Com os olhos cheios de lágrimas, disse: Eu sinto que Deus está dizendo que um grande milagre está vindo. Preparem-se para algo além do que podemos imaginar. Um fervor renovado tomou conta da congregação, e os ânimos estavam em alta. Mas o pastor, percebendo a excitação, ergueu a mão. Calma, queridos. Lembrem-se, as promessas do Senhor nem sempre vêm do jeito que esperamos. O que Deus fará será no tempo dele. E assim, ao término do culto, enquanto a energia ainda percorria as veias da igreja, Maria olhava para os rostos ao seu redor, sabendo que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar em suas vidas. O que verdadeiramente esperava por eles? Estariam todos realmente preparados para o que viria?
Um novo dia de desafios e bênçãos estava emergindo, e a expectativa no ar só crescia. A noite seguia em um murmúrio sereno, mas havia um palpitar na congregação que parecia emanar de cada coração presente. Maria cruzou os braços, sentindo a força da unidade que agora formava um abrigo caloroso. Ela queria entender mais aquela energia, mais do que apenas animada esperança. Era como se a própria atmosfera estivesse impregnada de promessas. Na saída da igreja, enquanto as pessoas se dispersavam, Maria ouviu risadas e conversas, mas sua mente estava longe. Os desafios que estavam por vir não poderiam ser ignorados. Ao invés disso, era hora de se apegar ainda mais à fé. O pastor, agora conversando com um pequeno grupo, a chamou para se aproximar. Ela hesitou por um momento, mas o sorriso no rosto dele foi um convite irresistível. "Maria, amor, como você se sente?" perguntou ele, com a sinceridade que sempre vinha acompanhada de um olhar acolhedor. "Sinto que algo grande está vindo, mas também sinto medo." Ela respondeu com a voz rouca. "E se não estarmos preparados?" "Isso é exatamente o que o inimigo quer que você sinta", disse ele, olhando profundamente em seus olhos. "Nessas horas, lembre-se de que sua fé é sua maior fortaleza. E a verdadeira preparação não está em evitá-los, mas em enfrentá-los com confiança." Ela assentiu, mas ainda sentiu um nó em seu estômago. As promessas de Deus eram certas, mas como prevenir que dúvidas e medos entrassem no caminho? Ele parecia adivinhar sua inquietação. "Deixe-me te contar uma história", começou o pastor, envolvendo os outros presentes com seu carisma. "Quando eu era mais jovem, enfrentei um desafio que me deixou sem chão. Todo o meu ser clamava por respostas, mas foram através das dificuldades que eu descobri um Deus que sempre esteve lá, mesmo quando não o via. Muitas vezes são os ataques mais intensos que precedem as bênçãos mais gloriosas. E você, Maria, também está em um lugar de provisão divina." As palavras foram como um bálsamo para seu espírito. Dentro dela, um fogo começou a arder novamente, mas uma pergunta pairava na mente. "O que exatamente significa isso para mim?" Naquela mesma noite, enquanto se preparava para dormir, Maria se lembrou da promessa de um milagre. As palavras da jovem tinham ecoado em sua mente. "Deus está dizendo que um grande milagre está vindo." E essas palavras se tornaram o fio condutor de seus pensamentos. Ela sentou-se na cama, pegou sua Bíblia e começou a ler. Passou os dedos sobre os versículos, buscando esperança e confirmação. Quando encontrou uma passagem que falava sobre coragem em tempos difíceis, uma luz brilhou em seu coração. "Não temas, pois eu estou contigo", lembrava. Fazendo da aflição um instrumento de conexão com Deus, Maria sentiu uma paz inundando seu ser. Ao amanhecer, as luzes da igreja voltaram a brilhar, e a comunidade estava mais alinhada do que nunca. O pastor anunciou uma série de reuniões de oração nos dias seguintes, um chamado à preparação espiritual e a intenção clara de buscar a experiência comum em Deus. Várias vozes se ergueram em concordância e um coro de améns se espalhou pelo ar. Mas algo não estava certo. Havia um constante zumbido de preocupação nas conversas ao redor. Maria escutou sussurros sobre um grupo que tinha se afastado da igreja, pessoas que estavam lutando em silêncio e sentindo os ataques de desespero. Como poderia entender esses desafios se estavam distantes da luz? Maria sabia que chegou a hora de agir. Ela não poderia deixar que a desilusão se estabelecesse no coração dos outros. Inspirada por aquele amor e coragem compartilhados, decidiu que iria visitar cada um dos que haviam se afastado. Afinal, as promessas de Deus eram para todos, e os milagres precisavam de coragem para serem proclamados. Naquela manhã iluminada, Maria saiu decidida, mas uma sensação de urgência começou a crescer dentro dela. O que encontraria? Quão profundas seriam as feridas que precisavam da cura divina?
Ela estava prestes a ser envolvida em algo inesperado. E à medida que os desafios se aproximavam, a transformação na vida de cada um poderia ser maior do que em seus sonhos mais ousados. Seriam eles capazes de enxergar a luz mesmo na escuridão? Quando se preparou para abrir a porta, Maria sentiu uma inquietação em seu espírito. Algo estava prestes a acontecer, e a cada passo ela se perguntava: será que estavam prontos para a intervenção divina que estava prestes a mudar suas vidas para sempre? Maria caminhava pela rua, o sol ainda começando a se levantar no horizonte e as cores quentes da manhã repletas de promessas. A atmosfera estava carregada de um frescor renovador. No entanto, seu coração pulsava com um peso que a fazia sentir como se tivesse uma missão sagrada a cumprir. Ela não sabia o que a aguardava, mas havia certeza de que seu amor por aqueles que se afastaram a levava a agir. A primeira parada de Maria foi a casa de Ana, uma amiga de longa data que há meses não se via na igreja. Muita coisa havia acontecido em sua vida, e a perda da esperança parecia ter-a afastado do caminho da fé. Ao chegar à porta, Maria hesitou por um instante. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras do pastor, e com um toque delicado, bateu. Quem é? A voz de Ana veio do interior soando hesitante. Sou eu, Maria. Posso entrar? Houve um breve silêncio, mas logo a porta se abriu. Ana estava desarrumada, com os olhos cansados e um sorriso tímido. Maria sentiu uma onda de compaixão e dor ao mesmo tempo. Assim que entrou, as duas amigas se abraçaram, e um calor reconfortante tomou conta do ambiente. Estava te esperando, Ana murmurou, se afastando um pouco para olhar nos olhos de Maria. Mas a verdade é que não tenho me sentido bem. Estou lutando, e por isso me afastei. O que dizer? Maria sabia que aquele momento exigia mais do que palavras. Era uma oportunidade divina de mostrar que mesmo na dor há amor. Amiga, começou Maria com doçura, sei que os últimos tempos têm sido difíceis, mas a luz de Deus nunca se apaga. Eu estou aqui, não apenas como sua amiga, mas como alguém que acredita que você pode encontrar de novo essa luz. Vamos orar juntas? Ana hesitou, mas em seu coração havia um desejo profundo de cura. E com lágrimas nos olhos, assentiu. Sentaram-se no sofá e Maria segurou as mãos de Ana. Juntas começaram a orar. Ao pronunciar as palavras, a atmosfera ao redor parecia mudar. O peso no ar começou a se dissipar. Os sussurros de desespero foram substituídos por murmúrios de fé. Bem ali, a presença de Deus se fez notar de maneira palpável. Maria continuou a orar, pedindo pela renovação da fé de Ana, pela cura de suas feridas e pela restauração de seu espírito. Ao final da oração, Ana estava visivelmente emocionada, lágrimas escorrendo por seu rosto como correntes de alívio. Você me trouxe um pouco de luz de volta, disse Ana entre lágrimas. Eu precisei de você e não sabia. Obrigada. Maria sorriu, sentindo uma onda de alegria. Mas ela sabia que essa era apenas a primeira batalha vencida. Havia mais pessoas a serem atingidas pela esperança. O desafio de visitar cada um dos que estavam afastados agora pulsava em seu coração com uma urgência maior. A próxima parada era a casa de Lucas. Eles sempre foram dos mais fervorosos na congregação, mas a dor da perda de um ente querido o tinha afastado da fé. O que Maria diria a ele? O que poderia quebrar a barreira que a tristeza ergueu em seu coração? Com esses pensamentos ecoando em sua mente, ela seguiu em direção à casa de Lucas, sem saber que a verdadeira intervenção divina estava a poucos passos de se revelar. Maria estava prestes a descobrir que, em meio ao desespero humano, as promessas de Deus ainda podiam brotar com um poder transformador. Estaria ela preparada para o que encontraria ali? Como a luz divina guiaria essa jornada?
À medida que seus pés a conduziam para mais perto de Lucas, a expectativa crescia dentro dela. O momento de um milagre poderia estar mais próximo do que imaginava. Ao se aproximar da casa de Lucas, Maria sentiu seu coração acelerar. Aquelas paredes conheciam risos e alegrias, mas também o eco sombrio da dor. Sabia que entrar ali significava enfrentar não apenas um amigo triste, mas um homem que carregava um peso que parecia intransponível. Bateu à porta e, após alguns instantes, Lucas apareceu. Seu olhar era vazio, como se estivesse perdido em um mar turbulento de lembranças. Ao vê-la, um fio tênue de calor passou por seu rosto, mas logo se apagou. "Oi, Maria, o que traz você aqui?" Sua voz soava cansada e distante. "Oi, Lucas, eu vim ver você. Posso entrar?" Maria falou com cuidado, percebendo a fragilidade dele. Ele assentiu, e, enquanto Maria atravessava a soleira, sentiu uma onda de pena ao notar as desordens e a poeira que invadiam o ambiente. A casa não era apenas um lar, mas um reflexo do estado emocional de Lucas. "Eu sei que você está passando por um momento difícil", Maria começou, tentando colocar sua mão calmamente sobre o braço dele. "Estou aqui para isso, para ouvir, para orar." Lucas balançou a cabeça como se o desprezo por suas próprias feridas não merecesse ser compartilhado. "Não sei se a oração vai mudar alguma coisa, Maria. Eu perdi meu pai. A dor é muito forte. Ir à igreja me parece um insulto à sua memória." O sofrimento transbordava das palavras de Lucas. Maria sentiu uma dor profunda dentro de si, mas também a certeza de que ali, naquele instante, Deus poderia agir. Era uma oportunidade para quebrar a barreira de solidão que ele havia construído ao redor de si. "Eu entendo que a dor é como um gelo que nos envolve, Lucas", disse Maria mirando nos olhos dele. "Mas eu acredito que Deus está aqui conosco. Mesmo nas horas mais obscuras, Ele pode trazer luz ao nosso coração. Que tal começarmos orando juntos? Às vezes, compartilhar a dor com Deus pode ser um passo para a cura." Lucas hesitou. Sua expressão estava em conflito. Ele queria acreditar, mas tinha medo do que poderia sentir se entregasse novamente. No entanto, Maria permaneceu ali, à espera, com um coração cheio de amor e compaixão. Com um movimento quase mecânico, Lucas aceitou. Sentaram-se no sofá desgastado e Maria começou a orar. Invocou a presença divina, pedindo por consolo, paz e renovação para Lucas. Cada palavra era como um bálsamo para as feridas expostas. A atmosfera começou a mudar. Uma suavidade envolveu o ambiente, como se o próprio céu estivesse se inclinando para escutar. Enquanto Maria orava, lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Lucas. A dor que ele escondia há tanto tempo começou a se manifestar. Ao final da oração, o rapaz estava chorando silenciosamente. Mas um brilho de esperança começava a brilhar em seus olhos, num quase imperceptível reflexo de fé. Eu me sinto um pouco melhor", ele confessou, a voz trêmula. É como se uma parte do peso estivesse saindo. Alguma coisa se movia dentro dele. Era pequena, mas Maria sabia que a fé poderia crescer. Sentindo a mão de Lucas apertar a sua, ela sorriu, inundada por um sentimento inigualável de alegria. "Um passo de cada vez, Lucas. Deus não só está aqui, mas Ele também está a caminho de restaurar sua vida. Confie nele, mesmo quando não tudo faz sentido." E assim, entre esperanças quase esquecidas e promessas recém-vividas, Maria percebeu que a verdadeira transformação não era um ato instantâneo, mas uma jornada cheia de passos. Sabendo que ainda havia muito a ser feito, ela olhou na direção da porta. E se naquele momento eles fossem apenas dois viajantes caminhando em direção ao inesperado? Com essa possibilidade pulsando em seu coração, Maria queria mais. Havia outros amigos, e ela sabia que cada um deles também precisava cruzar essa ponte de esperança.
Haveria algum desafio maior pela frente? Como poderia aceitar o chamado sem estar pronta para a próxima etapa? A última parada estava se formando em sua mente, e o chamado de Deus ecoava. O que mais estaria reservado para ela nessa jornada? O dia amanhecia em São Benedito e Maria sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Com seu coração aquecido pela esperança renovada, decidiu que a noite anterior com Lucas não seria o final, mas o início de uma jornada ainda mais poderosa. Havia muitos outros à espera de um toque divino, e ela estava determinada a levar a luz de Deus a todos que pudesse. Maria fez uma lista mental. Havia Márcia, que havia perdido a fé após um relacionamento doloroso, Pedro, que se isolou após a perda da mãe, e tantos outros que, como ela, precisavam de um milagre de encorajamento, um lembrete da presença constante de Deus. Naquela manhã, assim que o sol surgia no horizonte, Maria começou a visitar cada um deles, com um sorriso no rosto e uma oração no coração. A cada porta que abria, a cada abraço genuíno que trocava, estruturava a certeza de que não deveriam enfrentar os desafios sozinhos. Estamos juntos nesta caminhada, repetiu várias vezes a cada amigo que abraçava, e com cada encontro, a rede de fé na comunidade começava a se fortalecer novamente. Em casa de Márcia, Maria encontrou uma mulher assombrada por lembranças que não a deixavam em paz. Você não precisa enfrentá-las sozinha, Márcia, disse Maria, segurando suas mãos. Elas se uniram em oração, clamando pela cura das feridas que deixaram marcas profundas. E enquanto oravam, Maria sentiu uma onda de calor envolvê-las. Era palpável, como se o céu estivesse prestes a se abrir para derramar bênçãos. Márcia, ao final da oração, chorou, mas agora suas lágrimas eram de libertação. Obrigada, Maria, eu precisava disso, ela disse, sorrindo entre os soluços. Aquele simples encontro não parecia só uma visita, era um ato de resgate espiritual. Cada uma delas havia sido fortalecida e a presença de Deus permeava a sala. A visita a Pedro foi igualmente emocionante. Ele estava sentado em uma poltrona, com os olhos baixos, um reflexo da dor que havia carregado. Ainda é difícil acreditar que eu posso voltar a sentir alegria, Maria, ele confessou, seu tom revelando uma fragilidade imensa. A empatia fez Maria se aproximar e abraçar Pedro com força, partilhando sua dor e determinação. Vamos orar juntos. Eu creio que a cura vem pela confiança no Senhor. Naquele momento, enquanto suas vozes se elevavam em conjunto, algo sobrenatural começou a acontecer. Uma leveza invadiu o ambiente e em seu coração Pedro sentiu um alívio que não sabia que existia. Após a oração, seus olhos brilharam e um sorriso descaracterizava o peso que esteve sobre seus ombros por tanto tempo. Obrigado por não desistir de mim, ele disse, a gratidão clara em seu olhar. Cada pessoa que Maria visitou vivenciava o mesmo fenômeno. A rajada de fé e amor que ela levava transformava cada lar, reacendendo esperanças apagadas e trazendo de volta a conexão com o divino. Ao final do dia, Maria, exausta, mas emocionada, sentou-se em seu próprio lar e não pôde evitar o sorriso que nasceu em seu rosto. Ela sentia que havia cumprido seu chamado. Contudo, uma sutil inquietação ainda permanecia em seu coração. A intercessão que tinha começado poderia ser apenas uma fração do que Deus realmente pretendia fazer. Algo que a tornaria um canal de bênçãos ainda maiores para aqueles que ainda não entendiam a extensão da graça divina. Com isso, o dia lhe trazia a clareza de entendimento. Maria precisava fazer algo mais. Organizar encontros de oração na igreja, convidar os que estavam afastados, multiplicar a fé até que a comunidade toda se unisse, não apenas em palavra, mas em atos de amor e intercessão. Na segunda-feira seguinte, ela se dirigiu à pequena igreja, onde o pastor Roberto estava revisando algumas anotações.
Ela compartilhou sua visão de fazer reuniões de oração regulares, um espaço seguro onde todos poderiam se abrir e buscar ajuda uns aos outros. O pastor a olhou com admiração e aceitou a ideia imediatamente. A força da oração coletiva é uma arma poderosa contra qualquer ataque que possamos enfrentar, afirmou com o olhar iluminado. Assim, mais uma vez, a comunidade de São Benedito tornou-se o centro de um milagre em formação. A união da fé produziu uma corrente inquebrantável. Com os corações alinhados, as pessoas começaram a se abrir, compartilhar suas histórias e orar umas pelas outras. Os laços de amor se fortaleceram e, naquele espaço, cada um se tornava uma luz que refletia a misericórdia de Deus. Os desafios ainda estavam por vir, mas todos estavam preparados. Maria viu isso com clareza. Estava em uma missão de coragem, sabendo que a batalha com os ataques sagrados não terminaria. Era apenas o começo. Ao saírem de uma reunião, as pessoas olhavam umas para as outras com um novo brilho no olhar. Eles sabiam que juntos poderiam superar qualquer adversidade, pois tinham um a outro e, acima de tudo, a mão de Deus os guiando. E assim, com fé e compromisso, todos começaram a se mover em direção ao plano divino, prontos para testemunhar a transformação do ordinário para o extraordinário. A esperança estava viva e a cidade de São Benedito respirava essa nova vida. A certeza de que estão na jornada com Deus, sempre à beira de um novo milagre, iluminava o caminho. Essa era a verdadeira essência da fé. Um testemunho coletivo onde um ataque se transforma em um motivo de celebração. E Maria sabia que, independentemente de quantas batalhas viriam, Deus estava ao seu lado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.